Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto de oração e de consagração na escola bíblica dominical, de domingo, né? Então quero agradecer ao Senhor pelos livramentos, né? E pedir ao Senhor que continue te abençoando a sua família. E estamos aqui tão somente para adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para uma oração. E após essa oração nós vamos começar o culto ao Senhor, pedindo ao Senhor que faça parte conosco desse culto, amém? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, quero agradecer, Senhor, esse momento especial de estar na Tua casa, glorificando o Teu nome, bendizendo o Teu nome. Por isso eu entrego nas Tuas mãos a direção deste culto, entrego nas Tuas mãos as crianças, a todos que chegaram para glorificar o Teu nome, a todos que estão nos seus lares, acompanhando essas lives. Eu entrego nas Tuas santas mãos, para que Tu venha, meu Pai, completar a nossa alegria, para que Tu venhas arrancar de nós todo mal, toda angústia, toda depressão, toda tristeza, com esse mundo tenebroso, esse mundo já do maligno, essas pessoas, meu Pai, com essas viroses, com esses vírus malditos, que o Senhor possa curá-las, que o Senhor possa queimar, que o Senhor possa nos livrar, continuar nos livrando desses vírus malignos, Senhor. Entra com a Tua providência divina, jogando por terra todo o mal, cuidando também da nossa família e colocando, meu Pai, juízo na cabeça de cada governante, para governar segundo a justiça no nosso país. Em nome de Jesus. Amém? Opa! Vamos glorificar o nome do Senhor com o hino 491 da harpa. Da harpa cristã, quem tiver a harpa aí, pode acompanhar. O teu pecado te queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Declara, igreja. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder. Há poder, sim, com o Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Aleluia! Há poder, sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, há poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, há poder, sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. Aleluia! Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar,
No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Declara, igreja. Há poder, sim, força aí neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Há poder, irmãos, em nome de Jesus. Há poder no Cristo da cruz. Há poder porque sem esse poder nós não conseguimos dar um passo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor dê paz para a tua vida, para o teu coração, para a tua família. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Há uma advertência da palavra do Senhor para nós, das falsas doutrinas, dos falsos crentes, né? Como corrigi-los. O Espírito Santo de Deus nos dá essa autoridade de estarmos somando com a casa do Senhor, somando com Deus, com os irmãos, para estarmos fazendo as coisas que são para serem feitas, né? Estarmos na brecha, estarmos na presença do Senhor. Então, começando essa palavra, em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, né? Graça e paz, graça e paz. Então diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhes pertencem. Amém. E mais, aparte-se da justiça, da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, e tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Graça e paz, amado. Amém? O Espírito Santo de Deus está nos falando nessa manhã, rapaz. As falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi, né? O apóstolo Paulo, ele vem trazendo aqui uma proposta de vaso de honra. Então essa mensagem dessa manhã é para os crentes, para nós
mantermos o nosso vaso como vaso de honra. Nós precisamos nos manter purificados, né? O nosso quintal, quando cai folha, quando cai lixo, quando voa um plástico, a gente pega uma vassoura, pega um rastilho, pega um ancinho, varre e bota fogo, queima, ou coloca dentro de um saco para o lixeiro levar. Ali você vai ver teu quintal limpinho, gostoso de andar. Você tem como você ver se tem algum animal passando, algum rato, alguma cobra, algum escorpião, alguma aranha, algum buraco. Mas o quintal cheio de lixo, o quintal cheio de folha, o quintal cheio de graveto, quando você vai passar, você pode o quê? Ser surpreendido, né? Por uma serpente, por uma aranha, por um bicho, ou até pisar num buraco. Né? O cachorro fazer um buraco e a folhinha está ali em cima, camuflada. Quando você pisa, você quebra o pé, você quebra o tornozelo. Então, assim, somos nós dentro de si. Cada um de nós temos um vaso para ser limpo. E esse vaso ele vai ser jorrado o óleo da unção de Deus. Aleluia. Vai ser jorrado a unção e a bênção do Senhor quando estiver limpo. Por isso que nós devemos santificar a vida. Versículo 21 diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, olha só, a si mesmo. É esperar um anjinho cair do céu para nos purificar, não. A si mesmo, ó. Assim, pois, se alguém, versículo 21, a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Quem é o nosso possuidor? É Deus. Amém? Deus é o nosso possuidor. Ele diz aqui, ó, santificado e útil ao seu possuidor. Será que nós estamos sendo suficiente santificados e suficiente útil para o Senhor? Né? É uma pergunta. Estando preparado para toda boa obra. Que toda boa obra é essa? Que o Senhor nos incumbir, que o Senhor nos der nas nossas mãos, né? Quantos choram querendo cargo? Quantos choram querendo fazer alguma coisa na igreja? E muitas das vezes a igreja é grande demais, já está tudo formado direitinho, e as pessoas ali esperando uma vaga para entrar no ministério, para entrar no trabalho, para ser útil na casa do Senhor. E ali demora às vezes anos. E aí quando Deus dá, a pessoa é negligente. Quando Deus dá, a pessoa deixa de lado. Quando Deus dá, a pessoa passa a não ligar, fica morno, né? A hora que der eu faço. Mas a palavra do Senhor recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante a Deus, aleluia. Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Ou seja, nós somos testemunhos de Cristo. Se nós não fizermos como Cristo quer que faça, nós vamos ser vasos de desonra e vamos decepcionar não só a Deus, como aqueles que olham para nós, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Cristo, não tem compromisso com os irmãos, e fala: olha lá, fulano está assim, olha lá, ciclano está assado. Gosta de apontar, gosta de criticar, mas a sua vida está toda errada, toda bagunçada. Então, quem somos nós para julgar alguém? Né? Deus, ele vai julgar todos, mas pelo menos a você mesmo você pode julgar, como diz 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E depois come e beba do corpo do Senhor. Porque quem come e bebe do corpo do Senhor sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há muitos fracos, doentes e que até dormem. Por quê, irmão? Porque não buscam a santidade que devem buscar. Não estou falando para os irmãos, né, que os irmãos não vão ter pecado de nada, não. Nós estamos sujeitos a pecar, no pensamento, na atitude, mas também temos que ter a ideia, a noção que tem um Deus que perdoa, tem um Deus que está esperando o nosso arrependimento, está esperando a nossa reconciliação. Então nós precisamos estar a cada momento nos convertendo, a cada momento buscando a luz de Cristo, para fugirmos do pecado, para estarmos purificados com o Espírito Santo de Deus. E é um versículo muito usado nas ordenações, nas consagrações das igrejas, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, né?
que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, aleluia, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Interessante. Procurar apresentar-te a Deus. Você não está se apresentando à igreja, você não está colocando a carteira, eu sou isso, eu sou aquilo para homens. Você está se apresentando a Deus, aleluia. Você está se apresentando a Deus e a região celeste que o Senhor governa. Os anjos, o Espírito Santo, Jesus. Você está ali no clima espiritual, apresentando a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Por que muitos obreiros se envergonham? Porque eles dão mau testemunho, eles não se apresentam a Deus como obreiro aprovado, e aí eles ficam envergonhados. O próprio tempo vai mostrar quem é quem, irmãos. A gente vê nessa pandemia aí, muitos deixaram a igreja, muitos abandonaram a igreja, porque a pandemia, não posso ir para a igreja não, né? Mas pode ir para o banco, pode ir para o mercado, pode ir para a rua, pode viajar. Irmãos, nós precisamos ter compromisso com Deus, e é por amor. Quando eu comecei o culto aqui, comecei a cantar, louvar o Senhor, no há poder no sangue de Jesus, 491 da harpa. Deus me deu essa alegria, sabe? Falou assim para mim, Diácono Zezinho, só quem vem à igreja, só quem tem compromisso com as coisas de Deus é quem tem amor. Quem não tem amor ao evangelho, você pode botar aqui um circo de alegria, a igreja vai encher de pessoas vazias, mas quando você coloca a oração, poucos vêm. Você coloca a escola bíblica dominical, que vai estudar a Bíblia, poucos vêm. Ah não, prefiro aquele culto, né, de pular, de falar em língua, de revelar. Está na emoção, está como criança, né? Tem um intitulado pastor na internet, né, lá do interior do Nordeste, que disse que Deus revelou para ele, foi semana passada, que Deus revelou para ele, está rolando na internet aí geral, estou falando isso porque está rodando isso na internet. Falou para ele que no dia 31 agora de março, Deus falou a data, dia 31 de março, que ninguém saia de casa, porque os demônios vão ser soltos. Todos os demônios serão soltos. Quem estiver na rua vai morrer do nada, né? Quem estiver andando vai cair nas indústrias, nas escolas, seja onde for. Fique em casa, botou assim, porque Deus está falando comigo. Ele falou, não foi eu que estou falando não, é aquele pastor que falou, né? Fique em casa, e porque haverá mortes e mais mortes no dia 31 de março agora. Eu digo para você, Deus não revela que haverá destruição nos últimos tempos? Revela. Mas Ele revela o dia, sim ou não? Não. Então você já vê que a profecia não é de Deus. É profecia do caos. Eu falo com propriedade bíblica, né? Quando eu vi isso aí, que eu li ele falando, profetizando, o homem prega muito bem, ora muito bem, tem uma boa, né? Apesar de ser uma pessoa, a gente sente que ele não é tão letrado assim, né? Tão instruído, mas a gente sente assim um envolvimento espiritual dele com as coisas de Deus. E aí quando ele diz, no dia 31 Deus falou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Você acha que o nosso Deus é um Deus de pânico? Ele diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E diz também que os crentes não passarão por tribulação, vão viver momentos de dores, mas na grande tribulação, antes de você ser destruído por um cometa, por um pedaço de estrela, antes da terra te engolir, antes dos gafanhotos te ferrarem, né? Sairão gafanhotos, sairão escorpiões, perdão, antes dos escorpiões te ferrarem, sairão escorpiões, cavalos com rabos de escorpiões dentro do buraco, para ferrar os desobedientes. Está escrito no Apocalipse. Antes de acontecer isso, o Senhor Jesus vai fazer o quê? Levar a sua igreja. Você pode dizer glória a Deus? Então, irmãos, essa profecia do caos, essa profecia polêmica, essas profecias que aparecem na internet, como apareceu no ano passado, que o mundo ia acabar e não acabou, como apareceu que os shoppings iam cair, não caiu shopping nenhum, são coisas para desviar você do foco.
São palavras negativas para tirar você da presença de Deus, da paz do Senhor. Imagine você, né? Igual aquela pastora que está na internet que diz que Deus levou ela ao inferno, né? Quem viu isso aí? E quem ela viu lá no inferno? O irmão Lázaro. Levou ela ao inferno e viu o irmão Lázaro no inferno. Aí o outro na internet botou assim: se ela for ao inferno, ela tem intimidade com a casa do diabo. Irmãos, Deus ia permitir isso para que a família ficasse preocupada. Ah, meu pai está no inferno. A filha do Lázaro, a esposa do Lázaro, ah, meu esposo está no inferno. Claro que não. São profecias do caos. São profetas que estão com problemas, pode ser até um profeta, mas com problemas de saúde mental. Estão sendo, né, confundidos, a mente confundida. Então olha o que Deus fala aqui. Continuando. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Não deixa de ser um falatório profano, uma profecia profana. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Então existia dois homens naquele tempo, dois falsos irmãos chamados Himeneu e Fileto, que estavam ali trazendo linguagens que corroíam, né, como um câncer entre os irmãos. Aí a resposta é: estes se desviaram da verdade. Olha só, eram crentes, se desviaram da verdade. Preste bem atenção. Asseverando que a ressurreição já se realizou. Eles estão pervertendo a fé de alguns. Irmãos, o diabo ele é astuto. Aí você fala: mas pastor, esse homem que falou isso, que o mundo ia acabar, não aproximou mais pessoas de Deus, né? As pessoas se reconciliar e ir para a casa de Deus. Irmãos, se não acontecer, que não vai acontecer, a Bíblia não diz dia nem hora, se não acontecer, que não vai acontecer, muitos apostatarão da fé, muitos sairão da igreja dele. E olha lá, o pastor revelou e não aconteceu, não é? Muitos queriam aceitar Jesus, não aceitam mais. Não aceita mais, porque fala assim: olha só, tá vendo? Como é que eu vou estar nessa situação, né? Glória a Deus. Mais um ali, quem puder botar um álcool lá, por favor. Mais um numa situação de dificuldade. Aí eu digo para você: quantos, graças a Deus, quantos vão parar de ir para a igreja? Tá vendo? Não existe. Se existisse aqui um homem bom, um homem humilde, um homem do Nordeste, qual a finalidade que ele está fazendo aí? Para ter YouTube, para ter curtidas, compartilhamento? Não, um homem humilde, falou de Deus e não aconteceu. Foi o que o diácono Zezinho falou. Muitos deixaram de levantar a mão por causa do mau testemunho deles. Qual foi a estratégia de Satanás? Foi exatamente essa: usar uma pessoa humilde, uma pessoa que não quer interesse de internet, nada, mas falou, Deus mandou falar. Aí fala aquelas abobrinhas do inferno, não acontece, e as pessoas, não quero mais para a igreja não, porque não aconteceu. Tá vendo? É mentira. Deus não existe. Nada disso existe. Isso é tudo coisa da cabeça deles. Então o diabo ele é astuto, irmãos. Precisamos ter cuidado com isso. Esses homens se desviaram da verdade, né? Agora o versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual selo? O Senhor conhece os que lhes pertencem. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Aleluia. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós não podemos ser injustos. Eu sempre falo assim: eu não posso estar do lado de A e nem do lado de B. Eu tenho que estar do lado da verdade. É o lado da verdade. Doa o que doer. Quantos prejuízos eu tomei porque eu fiquei do lado da verdade? Prejuízo qual? O homem material e mundano acha que é prejuízo. Para mim não é. Para mim é vitória. Quem faz isso é
vitorioso. Nós precisamos estar na vitória do Senhor, na justiça do Senhor. Por isso ele fala: aparta-se da injustiça. Isso aí abrange um monte de coisa, um monte de coisa. Vai no teu pensamento aí pensando o que é injustiça. O que é injustiça? É você fazer alguma coisa que está errado, né? Injustamente com alguém, ou pensar mal de alguém injustamente. Isso não é injustiça. Vamos apartar disso. Nós só podemos ter a certeza quando as coisas acontecem no preto e no branco. Mas quando está em dúvida, quando as coisas ainda não aconteceram, quando você não sabe como foi, isso é injustiça. Você está julgando antes de saber o que é certo. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Ele está usando aqui, irmãos, utensílios. O que você tem na tua casa que não presta? Ou você conserta, ou você joga fora. Sim ou não? Né? De vez em quando eu estou limpando minha casa ali, o terreno ali, é vaso quebrado, vaso rachado. Ninguém vai usar aquilo ali, joga fora. Né? Um balde de obra. A gente que faz obra, já Zezinho. Já conheço isso também, a mestre de obra. Você vai pegar um vaso, o vaso está com furo. Aí você, esse vaso está com furo. Se você botar um concreto ali e for andando, o concreto vai caindo pelo meio do caminho. O que você vai fazer? Ou você conserta o furo ou bota de lado, pega o outro que não tem furo. Qual é o vaso que você vai usar? O que não tem furo. Qual é o vaso que Deus quer usar nesta manhã? O que não tem furo. Qual é o vaso que Deus quer usar nesta manhã? O que não está podre, o que não está rachado, o que não está quebrado. Porque o que está podre, o que está rachado, o que está quebrado, ou se conserta, ou se joga fora. No caso do homem, Deus conserta, né? No caso do homem, Deus reforma. Ele está reformando nesse momento o teu vaso, o meu vaso. Agora ele dá aqui utensílios de ouro, de prata e tal. O que é bom você usa, o que não é bom você não usa. Então Deus vai usar quem? Aquele que está bom, aquele que está permanecendo na sua palavra. Interessante que ele diz: alguns para honra e outros para desonra. Olha o balde de obra. Você botou o concreto, ele está furado. Você vai andando com ele, você vai jogando o concreto fora, desperdiçando e sujando o chão. Esse vaso é para quê? Esse balde é para quê? Para desonra. Mas aquele balde novinho que você coloca o concreto, ele vai cheirinho e vai andando e não cai uma gota de concreto no chão. É para a honra, sem desperdício. Deus não quer desperdiçar o seu óleo. Por isso ele não derrama óleo em vaso furado, em vaso rachado. Para que esse vaso seja restaurado, você precisa vir na casa do oleiro. Aleluia! Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, glória a Deus, santificado e útil ao seu possuidor. Quem é o nosso possuidor é Deus. Estando preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Deus, ele sempre vai te dar uma obra boa. Ah, mas é árduo, é difícil, é cansativo. Mas essa obra é boa. Você saiu da sua zona de conforto e você partiu para a guerra. Qual guerra? Contra Satanás e seus anjos. O diabo quer que você fique em casa, quer que você acorde mais tarde, quer que você faça outras coisas ao invés de vir à casa do Senhor. Você deixou de fazer isso. Você foi forte, você conseguiu vencer e agora você está aqui na casa do Senhor se enchendo. Você está aí na sua casa se enchendo da palavra de Deus. Nós estamos nos reconciliando com o Senhor. Esta manhã é a manhã da reconciliação com o Senhor. É a manhã da consagração ao Senhor. É a manhã da santificação ao Senhor. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Versículo 22 ao 26 para terminar. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Tem que ter coração. Não tiver coração, os problemas desse mundo, os problemas da nossa vida nos param. Mas se você tiver amor, você não para, você permanece. Repele as questões insensatas e absurdas, pois que sabe que só engendram contendas. Aquilo que vai gerar contenda, joga fora, né?
Só fique com as coisas que o Senhor te deu sábias. Ora, é necessário que o servo do Senhor não vive a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quando você faz isso, você se livra dos laços do diabo, né? O diabo, ele não vai te oprimir, né? Te influenciar, porque você está envolvido no manto espiritual do Senhor. Você está envolvido na santa paz do Senhor. Você está envolvido no shalom do Senhor. Você está envolvido com as coisas do Senhor. E aí o que acontece? O pensamento ruim não vem. A influência do maligno não vem. Porque você está ocupando a sua mente com as coisas do Senhor. Você não está ocupando a sua mente com outras coisas. Hoje é o dia do Senhor. Todos os dias são o dia do Senhor, pastor. Mas hoje, simbolicamente, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Domingo, Cristo ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus? Ao terceiro dia, ele foi sepultado na sexta. Sábado, domingo, ele ressuscitou. Por isso que os crentes evangélicos adoram ao Senhor no domingo também, celebrando ao Senhor no domingo. Terminando, irmãos, diz aqui: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Pai amado, gostaria de agradecer a tua presença entre nós aqui, Senhor. Gostaria de pedir perdão das minhas falhas, meus pecados, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a este vaso. Um vaso sempre sendo restaurado pelo teu poder, para que esta unção que desce agora, com esse óleo que vem do céu, possa encher e transbordar para aqueles que necessitam. Eu entrego nas tuas mãos a cada um nesta casa. Eu entrego nas tuas mãos a cada um que está ajoelhado, a cada um desta casa de oração, que clama e glorifica o teu nome de amor de coração, para estar aqui nesta noite, nesta manhã, para estar aqui neste dia maravilhoso que o Senhor fez, para estar aqui na tua casa, na casa do oleiro. Foi necessário o nosso coração ter amor. Sem amor nada podemos fazer. Estamos aqui completamente amorosos pelo teu poder, pela tua graça e pela tua presença, amorosos pela tua palavra, amorosos pela tua unção. Por isso eu entrego nas tuas mãos a cada irmão que está ajoelhado, a cada irmão que está clamando agora, está glorificando o Senhor, está fazendo um pedido. Possa ser que seja atendido hoje ainda, possa ser que já seja atendido agora. Oh, meu Pai, os nossos familiares estão distantes, com essa pandemia, a cidade fechada, cheia de barreiras sanitárias. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, porque tu és um Deus onipresente. O Senhor pode ir ao encontro dessa família, o Senhor pode ir ao encontro desse parente, o Senhor pode ir ao encontro dessas pessoas que estão, meu Pai, internadas, essas pessoas que estão sofrendo com esse vírus maldito, recuperá-las, levantar elas do leito do hospital. Eu entrego nas tuas mãos a cada um acometido pela Covid, a cada um que já se recuperou, que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa te orientar agora nesses estudos que nós vamos fazer agora. Vamos falar sobre santificação na revista, na revista 2, né, da página 17, sobre santificação. E vamos orar pelas crianças, né, e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria nesse estudo, né. Feche os teus olhos em nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, te agradecemos a tua presença depois de um café delicioso, do qual a tua serva, a pastora Benina, nos proporcionou. Eu entrego nas tuas mãos a cada um que aqui está, para glorificar o teu nome, bendizer o teu nome. Esteja conosco nesta lição. Nós precisamos de santificar a vida, precisamos de estar, meu Pai, nos purificando na tua presença. Eu entrego nas suas mãos a vida da missionária Josefina,
a vida de todas as crianças, do departamento infantil, da irmã Esther, pastora Benina, irmã Nazaré, irmã Gracinha. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a todos, meu Pai, que aqui estão, para glorificar o teu nome, e a todos que estão nos acompanhando nessa live, que o Senhor possa também fazer parte de cada família, abençoando, tirando toda a tribulação, toda a enfermidade, dando a direção do teu Espírito. Muito obrigado, meu Pai, te convidamos para fazer parte dessa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém, Deus? Amém. As crianças podem ir. 1 Pedro capítulo 1, 3 ao 21. Eu vou pedir para a Esther fazer essa leitura. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, irmãos? Obrigado, Esther. Estamos aqui diante de uma palavra santa. Toda a Bíblia, a palavra é santa. E essa palavra, ela nos dá o privilégio de estudarmos sobre a santificação. E a introdução para essa palavra encontra-se aí na revista Passo a Passo com Cristo, número 2, da lição 4, página 17. A santificação se realiza em dois tempos, um ato e um processo. No momento em que a pessoa é salva, ela se torna santa, ela se separa do mundo para Deus. É assim que a Bíblia chama os salvos, de santos. Mas este é apenas um aspecto. Depois o salvo precisa ser santificado para se conformar com a vontade de Deus. Então o que é a santificação? É se conformar com a vontade de Deus. O ser humano, ele não se conforma com a vontade de Deus. Ele quer fazer o que ele acha, quer fazer o que ele pensa, Ele acha que tem que ir para a praia, ele vai para a praia. Ele acha que tem que ficar em casa, encher um tonel de água, ficar deitado dentro da água, ele vai fazer isso. Ele acha que tem que beber, ele vai beber. Ele acha que tem que... Então, ele tem prazeres carnais e não quer se conformar com o prazer na lei do Senhor. Ele começa a fugir de tudo que é de Deus, de tudo que as coisas são para a glória de Deus. Ele não quer um entendimento nisso. Ele não tem entendimento, melhor, ele não tem entendimento nisso, Então, mas o que é a santificação? Há duas palavras usadas na Bíblia para santo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e tem o mesmo significado. Em hebraico, no Velho Testamento, a palavra é kadosh. Repita comigo, kadosh. Kadosh. Essa palavra tem o sentido de separado, Separado. Em grego, no Novo Testamento, a palavra é agios, ou agios. Essa palavra também significa separado. Mas ser santo não é ser apenas separado. A santificação não é apenas uma separação pura e simples, Você pode muito bem tirar aquela porca toda lambrecada de lama, separar ela da vara de porcos e lavar ela, dar banho nela, passar um perfumezinho nela e depois levar ela próxima à vara de porcos. Ela vai voltar para a vara de porcos. Ela foi separada, ela foi banhada, ela foi perfumada, mas ela vai voltar à sua origem. Então, irmãos, o problema está na origem. Essa origem de pecado que nós temos, ela precisa ser eliminada, ela precisa ser sufocada, ela precisa ser pisada. Por isso que o apóstolo Paulo falou, andai no Espírito e não cumprirei as concupiscências da carne.
Andar no Espírito é pisar na carne, é pisar na vontade carnal, é dominar o seu corpo. Quem domina o seu corpo é Deus, Espírito Santo, Jesus, e você também precisa ser dominado, vamos botar assim, psicologicamente falando, mentalmente falando, nas coisas materiais, nos desejos que você tem. Bem? Então a santificação não é apenas uma separação pura e simples. Em relação ao salvo, é a separação do mundo e a consagração a Deus. Isto quer dizer que a santificação tem dois aspectos. Um é a separação do mundo e o outro que é a consagração a Deus. Por isso eu falo que existe um processo de santificação na vida da pessoa. Às vezes a pessoa atinge com um dia, atinge com uma semana, com um mês. Às vezes a pessoa leva anos, irmãos. Está boa em tudo, tira nota 10 em tudo, mas naquela áreazinha ela continua sendo a mesma velha pessoa, a mesma pessoa teimosa em fazer aquilo errado. E aí ela fala assim: eu estou sem Deus, Deus não está me ajudando. Deus está te ajudando, você está com Deus, mas você precisa trabalhar em cima dessa área que te aflige, dessa área que te separa de Deus, dessa área que te desanima, nessa área que quando você pensa nisso, quando você começa a dar lugar à carne, ela te afasta de Deus. Então nessa área é que você tem que trabalhar, porque nas outras você está bem. Eu consegui parar de fumar? Glória a Deus. Consegui parar de beber? Glória a Deus. Consegui parar de fumar? De xingar? Glória a Deus. Eu consegui parar de fazer coisa errada com as pessoas? Glória a Deus. Eu consegui parar de brigar, agora eu não brigo mais? Glória a Deus. Mas e outras coisas que estão internas em você? E outras coisas que estão internas em nós e que nós não divulgamos, nós não falamos? São traumas, são raiz de amargura, são dificuldades. Isso que você tem que trabalhar, né? Ser santo não é ficar subindo um monte e descendo, não. Ser santo não é viver em oração e jejum o tempo todo, não. Ser santo é fazer valer tudo aquilo que o Senhor mandou fazer na Bíblia. De que adianta subir monte, de que adianta fazer jejum e oração, se eu vivo enganando o próximo, se eu vivo pensando mal, se eu vivo espraguejando? Não se mistura uma água limpa com água suja. A Bíblia diz que fluirão rios de águas purificadoras de você, de ti, da tua boca. Então, a água amargosa não existe estar com água doce. Então precisamos estar o quê? Purificados. Olha aí, desde o Goiânia Deus está nos usando para ser vaso de honra, né? Para derramar o seu óleo sobre nós. Então aqui nessa manhã, nós também estamos estudando sobre santificação. Então, a consagração é a separação do mundo, e outro que é a consagração a Deus. Assim podemos definir a separação como a operação da graça divina, pela qual o salvo é separado do mundo e da pecaminosidade no interior, e consagrado para uma dedicação total a Deus. Isso quer dizer que se produz um novo relacionamento do homem com Deus. Assim as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Está em 2 Coríntios 5,17. Esta separação e consagração a Deus produz no homem um caráter de acordo com este relacionamento com Deus. Forma-se então o homem um caráter santo, semelhante ao de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Entendeu? Quando as pessoas falam: você quer ser santo? Santo é só Deus. Mas ele mesmo falou: sede santos, porque eu sou santo. Ou você segue a Bíblia, ou você segue o que os outros dizem. Você não pode estar seguindo o que os outros dizem, irmãos. Eu me dei bem espiritualmente na minha vida, porque eu não dei ouvido ao que os outros diziam. Eu dei ouvido ao que o Espírito Santo dizia na palavra. A palavra de Deus, ela é perfeita, e agradável, e libertadora. Ponto 2, vamos para a santificação como um processo. Como eu acabei de dizer, é um processo, você vai crescendo, né? Em graça. Já dissemos que somos feitos santos na conversão. Quando nascemos de novo, somos tornados santos. Mas também dissemos que a nossa santificação precisa ser desenvolvida. Quando a Bíblia diz que devemos desenvolver a nossa salvação, está falando da santificação. Você pode ler Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13? Diaconisa Judite. Vamos
ver o que a Bíblia diz, irmãos. Aonde? Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Vamos ver o que a Bíblia diz quanto ao que devemos desenvolver a nossa salvação, né? Às vezes a pessoa não entende, né? A Bíblia está dizendo desenvolver salvação. Salvação é salvar a pessoa e acabou, ir para o céu. Irmãos, vamos sair da superfície, vamos mergulhar no profundo do espiritual. Filipenses capítulo 2, 12 e 13. A diaconisa vai ler, por favor, Judite? Tire a máscara só um pouquinho, só para dar um som mais alto, por gentileza. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, Aleluia. segundo a sua boa vontade. Quando ele diz operar na nossa salvação, é desenvolver, né? Obrigado. É desenvolver a salvação, operar, é fazer a obra. Então precisa de uma obra. A obra ela tem que ser feita. A casa da diaconisa Judite, Diácono Zezinho, está ficando linda, mas ela precisa ser acabada. Ela precisa de restaurar. Ela precisa de acabamento. Ela precisa de uma coisa e outra que não para. Não para por aí. Enquanto não terminar essa boa obra, a gente não vai poder falar, a obra já acabou. Então eu quero dizer para você, a obra não acabou na sua vida, nem na minha. O Espírito Santo de Deus está operando nas nossas vidas, está nos desenvolvendo. Nós precisamos crescer, não retroceder. Imagine você, a cada passo, você aprendendo mais e mais, desde o jardim da infância. Aí você está na faculdade, aí o professor fala, você não aprendeu ainda, volta para o jardim de infância. Isso é impossível acontecer, não pode acontecer. Se você está andando para frente, não é para trás. Você tem que continuar. Depois da faculdade, faz outros níveis que aparecem. Então nós precisamos assim, irmãos, espiritualmente falando. Estamos achando que está tudo bem, a gente ora, faz cultinho doméstico, lê a Bíblia, que jejua, que vem para a igreja, que entrega o dízimo, que dá oferta. Ah, mas está tudo bem. Não está tudo bem não, irmão. Essa obra ela não para, ela continua. Isso faz parte do servo de Deus, da serva do Senhor. Mas essa obra continua. Deus quer te dar muito mais e mais espiritual para você distribuir. Amém? Então diz aqui, a palavra do Senhor, na regeneração, o poder do pecado é quebrado. Há uma semente nova em nós, que é Deus. A árvore do pecado foi cortada e recebemos o enxerto de uma nova natureza. O crente, porque foi feito santo e feito de uma raiz santa, irá produzir bons frutos. No dizer de Langson, a regeneração torna a árvore boa e a santificação torna o seu fruto bom. Não basta só você ser uma árvore boa, não basta só você ter folhas verdes bonitas, você também tem que ter frutos. Olha o exemplo de Jesus caminhando com fome, precisando de comer um figo. Quando passou e viu aquela figueira linda, bonita, ele chegou perto, foi buscar com a sua mão santa, né? Balançou os galhos, não tinha um figo. E o que ele fez? Mandou que aquela figueira secasse. Então não basta só ser uma árvore bonita, é necessário ter bons frutos. Esse fruto não é só teu, é de quem vai buscar. Como Jesus buscou naquela árvore um fruto para se alimentar, outras pessoas vão buscar em você para se alimentar. E é se alimentar, como ele quer dizer, uma figuração espiritual, se alimentar espiritualmente, ouvir uma palavra de consolo. Não é fofoca, não é disse-me-disse, mas é uma palavra profética de consolo, uma transformação de palavra de vida. Então é isso que Deus quer de nós. Amém? Vamos lá. A árvore do pecado foi cortada e recebemos um enxerto de uma árvore nova. Vamos lá.
A regeneração torna-se uma árvore boa e a santificação torna o seu fruto bom. Ponto 2. A santificação é um processo. Amém, irmãos? É um processo. A gente não pode querer exigir dos irmãos que eles sejam perfeitos e santos do dia para o outro, que ninguém é perfeito. Nós não podemos exigir do irmão uma santidade de vida, um patamar tão alto, do qual a gente não conseguiu alcançar ainda. Eu acho que cada um tem seu nível de santidade. Cada um tem seu nível de santidade. Se você conseguiu alcançar o nível 1, glória a Deus. Se você conseguiu alcançar o nível 5, glória a Deus. Se você conseguiu alcançar o nível 10, vamos botar assim de 0 a 10, aleluia, glória a Deus. Um dia eu vou chegar lá. Mas não humilhe seu irmão, não despreze, entenda que aquela pessoa está passando pelo processo de santificação, aquela pessoa ainda não tem uma visão espiritual, aquela pessoa ainda não tem um discernimento, né? Não por causa de Deus, mas por causa dela mesma. Ela não abriu seu coração, seu entendimento, a sua mente para receber essas coisas boas de Deus, e ficam essas coisas boas batendo na porta do coração, ficam essas coisas boas dizendo: eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero te colocar diferente, eu quero te mostrar um novo caminho, uma nova história. E a pessoa não dá ouvidos, a pessoa não escuta, a pessoa não quer. Aí se torna uma árvore, muitas das vezes até bonita, mas sem fruto nenhum. Quantas almas você tem ganho para Jesus? Quantas almas você tem levado aos pés do Senhor? Precisamos rever os nossos conceitos, irmãos, né? A santificação é um processo. Este se inicia-se na conversão e deve se prosseguir durante todo o tempo de nossas vidas na terra, até Jesus voltar, né? Não vai acabar, né? Não pode, acabou, parou, já estou salvo, já estou santo, já não preciso mais buscar. A busca é constante até a volta do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá. Já falamos da santificação como processo separado para a purificação. Observe que o que está escrito em Levítico, para o sacerdote ser santo, ele precisa ser separado do povo, mas precisa também se purificar. Havia um ritual para isso. Amém? Então eles tinham um ritual, o sacerdote, para se purificar. O trato com o pecado. Às vezes é preciso lutar contra o pecado até o sangue. Hebreus 12, 4 fala sobre isso. Com isso vamos nos tornando semelhantes a Deus. E é um processo que não pode ser descuidado. Se descuidar, a pessoa pode estacionar ou até mesmo regredir ao invés de crescer na santificação. Então, não pode estacionar, o que eu falei. Quando você estaciona, as coisas começam a complicar para você. Começam a dificultar mais e mais. É muito ruim a pessoa se afastar de Deus. Eu nunca me afastei de Deus não, mas deve ser muito ruim. Que a pessoa ela deixa de crer em Deus, deixa de crer no poder de Deus, deixa de amar o seu próximo, né? Quando é um irmãozinho então que já foi consagrado, então piora a situação. Que aí a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então vem aquela cobrança na mente: meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui consagrado a isso, fui consagrado àquilo, e agora que eu estou afastado, estou fora da igreja, fora da palavra, né? Se a pessoa não vigiar, ela vira um Satanás. Porque quando a pessoa olha para ela e ela está afastada, ela sendo um ministro da palavra, sendo uma pessoa consagrada e ordenada, a pessoa vai olhar para ela no estado de pecado horrível, que a Bíblia diz que quando a pessoa, quando o espírito ruim sai da pessoa, o Espírito de Deus habita, mas quando essa pessoa dá lugar ao Satanás, o diabo ele vai andando por essa terra buscando um lugar para entrar na casa, não acha, ele volta da mesma casa que ele saiu, encontra ela adornada, o quê? Cheio de pecado, cheio de pensamento ruim. Ele não entra não, ele busca 7 espíritos piores para entrar naquela pessoa. E quando ele entra naquela pessoa, eles entram naquela pessoa, o estado daquela pessoa passa a ser pior do que o primeiro. Sim, Esther. Quando Jesus disse isso, eu não me lembro agora do contexto, né? Mas é uma pergunta.
Quando Jesus disse isso, ele estava se referindo à pessoa que foi liberta de demônios e não foi convertido ao Evangelho ainda. E aí os demônios voltaram, os 7 piores. Ou ele está falando de uma pessoa que já recebeu a graça salvadora e a fé salvadora. E quando ela não prossegue a santificação, então ela para, ela amornece, fala, né, amorna. E então, nesse momento, ela faz com que a casa, como a casa foi limpa dos espíritos ruins, e agora ela está limpa, Deus limpou, está tudo certo, só que quem está imperando, o dono daquele local não está ali, o Espírito Santo não está presente na casa limpa e adornada, não tem nada. Então, quando os espíritos malignos vêm, eles voltam. Então, eu falei aqui 2 quadros, você entendeu o que eu falei? Entendi. Olha só, deixa eu te falar. Rapidinho, deixa eu só concluir. Qual dos 2 quadros que Jesus se refere? A pessoa não se converteu, ela foi liberta, não se converteu e voltaram os espíritos, ou a pessoa foi liberta, se converteu, mas não se santificou. Qual dos 2 quadros? Olha só. A santificação é uma coisa, a libertação é outra. A salvação é outra, perdão. Então, existem pessoas que foram salvas por Jesus e com seu coração sincero se arrependeram e buscaram a Cristo. Estas pessoas, elas vão sempre honrar a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Porque elas foram convertidas sinceramente. Na realidade é isso. Tem muitas pessoas que pensam que foram convertidas, são consagradas, mas não foram convertidas. Não receberam o Espírito da salvação, da graça, da transformação. Que aquela que recebe o Espírito da graça, que o Espírito Santo de Deus habita no coração, ela jamais vai desonrar o nome do Senhor. Ela pode cair em pecado na fraqueza dela, né? Para ela se reconciliar com Deus, que a Bíblia diz do advogado, existe um advogado que é Jesus, né? Então, quer dizer, o crente ele pode cair em pecado, tem um advogado que é Jesus para poder reconciliar ele com Deus e ele voltar de boas com o Senhor. Mas uma pessoa que eu acredito e vejo à luz da Bíblia, que já se regenerou com Deus e não quer mais viver aquela vida de pecado, se entregou ao Senhor de todo o coração e se adaptou à vontade de Deus entrando na vida dela, o diabo não entra mais, não volta mais. O maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca, exatamente. Agora, uma pessoa que achou que foi liberta, existem várias maneiras das pessoas levantarem a mão para Jesus. Várias, vamos botar assim, situações que levam a pessoa a levantar a mão para Jesus. Às vezes a pessoa está jurada de morte, às vezes a pessoa perdeu um ente querido da família e alguém falou, tá vendo? Olha aí, Deus levou, né? Como se fosse uma ameaça, como se fosse uma maldição, e a pessoa corre para não ser morta também, para Deus parar com aquilo, né? Então, há pessoas que precisam de uma cura. Deus curou. E a pessoa falou, olha, Deus te curou, recebe Jesus como Salvador. A pessoa recebe, por receber. Mas depois que ela está boa, com saúde, ela vira as costas para Jesus. Irmãos, a sinceridade, eu acho, Esther, que a sinceridade, ela está acima de tudo. Se você entra na casa de Deus, sinceramente, eu quero me converter, quero ser uma nova criatura, jamais o diabo vai voltar na tua vida. Porque quando, ainda na fraqueza, que você estiver na fraqueza, padecendo dificuldades, você não vai negar o nome do Senhor. E o diabo só entra em você se você negar o nome do Senhor. O diabo só volta naquela casa com 7 demônios piores para habitar naquela casa que um dia ele foi morador dali, se aquela pessoa não for temente ao Senhor e não teve sinceridade no seu coração de receber o Senhor. Fala. Então é a primeira opção. A pessoa foi liberta dos espíritos, foi liberta da doença, mas não se converteu verdadeiramente. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui rapidamente. O pastor Joel, o primeiro pastor, recebeu uma ligação lá em Pavuna, de uma família desesperada, que próximo à casa dele, a mulher estava possessa com a pombagira. E aí a mãe, as irmãs ligaram para ele, pastor, venha correndo, porque a moça aqui está querendo ir para a rua,
a minha filha, não sei o quê, a outra minha irmã e tal. Aí ele saiu correndo lá com a Bíblia na mão e foi lá orar por essa pessoa. Quando bateu lá no portão, a mulher estava possuída por um Satanás, uma mulher, né, a Maria Padilha. Aí quando ele chegou e foi ao encontro dessa família, a Maria Padilha olhou para ele e falou: eu te conheço, porque ele já fez parte de centro espírita. A mãe dele também foi espírita, a mãe do pastor Joel, acho que a mãe ou o pai. E aí tinha sessões espíritas na casa dele, levavam ele para o centro espírita. Eu te conheço, quando você era pequeno, você ia lá, você me via lá, eu incorporava no fulano, não sei o quê. Aí ele olhou para o demônio e falou: sai em nome de Jesus. Agora eu sou ungido de Deus, sou uma bênção. Eu sou de Deus. Isso já foi águas passadas e agora eu estou em Cristo e agora eu te expulso em nome de Jesus. Aí o diabo saiu. A mulher, a pombagira saiu da mulher. Quando saiu da mulher, ele virou para a mulher e falou assim: olha só, o diabo te possuiu, queria te matar. Só tem uma maneira do diabo não entrar mais em você. Você recebendo Jesus como Salvador. Você recebe Jesus como Salvador? Já era de noite isso. Aí a mulher: ah, tá, sim, eu recebo, sim. Eu quero Jesus para a minha vida. Aí o pastor foi, orou por ela e falou: brevemente nos encontraremos na igreja, né? A paz do pastor do mundo foi embora. Quando chegou lá no portão, ele escutou a mulher dizendo assim: ai, que cara chato. Eu falei isso para ele logo embora, que eu não estava aguentando mais a voz dele aqui no meu ouvido. Quando ela disse isso, a pombagira incorporou de novo. Quando ele já estava na esquina, ele escutou a gargalhada da pombagira. Aí ele falou: bem, essa mulher não quis, eu não posso fazer mais nada. É uma opção dela. Pior que levou de 7 piores. Foi embora. Eu vou chegar lá. Aí, o que aconteceu? Aquele demônio que estava nela, saiu, que ele expulsou em nome de Jesus. Como viu que aquele demônio saiu da vida dela e ela não recebeu Jesus como Salvador, aquele demônio buscou mais 7 piores e entrou nela. E sabe o que aconteceu? Ela pulou o muro, foi lá para a avenida movimentada, se jogou embaixo do caminhão. E morreu. Outro dia ele soube que a mulher se jogou embaixo do caminhão e morreu. Por que isso? Porque entrou 7 demônios piores na vida daquela mulher. A irmã Ana, aqui há 2 anos e meio atrás, irmã Ana Cristina, ela foi possuída por um demônio aqui dentro, ou vários demônios, né? E que na hora de eu orar, né? Que ela estava quase levantando a mão para Jesus, o demônio pegou ela e saiu rolando com ela no chão, até perto da minha mãe ali. Aí eu saí daqui do altar, botei a mão na cabeça dela, trouxe ela aqui para frente, comecei a orar para expulsar o demônio. O demônio falou: você que vai me expulsar, eu só saio se todo mundo der as mãos e fizer uma oração. Aí eu saio, você não. Eu falei: como é que é? Você vai sair agora em nome de Jesus. Eu levantei a mão, fiz uma oração, Deus me tomou um dom de língua, e o fogo do Espírito Santo queimou todos os demônios dela, e ela foi liberta. O demônio estava sufocando ela estava quase morrendo já. Quando ela voltou em si, ela voltou com uma respiração fortíssima, coração aceleradíssimo, quase que ela teve um infarto ali, né? Porque o demônio queria levar ela. O demônio sabia, naquele momento que ela decidiu, que ele levantou a mão, queria levantar a mão. Quando eu ofereci para ela Jesus, ela levantou a mão, recebeu Jesus como Salvador. Nunca mais o demônio entrou nela, 2 anos e meio. Então eu digo para você: há poder no nome de Jesus. Agora, a nossa sinceridade tem que estar em primeiro lugar. Eu não posso falar eu recebo Jesus como Salvador da boca para fora. Tem que ser algo de dentro. E se for algo de dentro, você está disposto a pagar um preço para rejeitar todas as propostas do demônio e para santificar a sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. E o trato com o pecado? Não, a separação para a purificação. Observe o que está escrito em Levítico para o sacerdote. Já lembro. O trato para o pecado. B. Às vezes é preciso lutar contra o pecado até o sangue. Com isso, vamos nos tornando semelhantes a Deus. É um processo que não pode ser descuidado. Se descuidar, a pessoa pode estacionar, ou até mesmo regredir, em vez de crescer na santificação. C. Despir do velho homem. Há certas coisas como hábitos, vícios e pecados, que são características do velho homem, e se vamos ser santificados, temos que nos despir desse velho homem e nos revestir do novo.
Então, é até um ato de rebeldia você receber Jesus como Salvador e continuar carregando o velho homem. É um ato de rebeldia. Porque o velho homem a qualquer momento pode chegar e tomar parte da tua história. Que isso não é bom. Neste processo, o crente que foi apenas declarado justo na justificação se torna realmente justo. E ele que é considerado santo, semelhante a Deus, não por justiça praticada por ele ou por esforço próprio, mas pela graça de Deus. Então, o esforço próprio tem que vir de você para fazer a sua parte. Além disso, é a graça de Deus. Aí sim, Deus vai entrar com providência. Agora, se você não fizer esforço nenhum, se você não buscar a santificação, se você não buscar a entender as maravilhas de Deus, aí sabe o que vai acontecer? Você não vai ser santificado. Não haverá processo de santificação. É como diz o autor aqui do livro: você será uma água estagnada. Ponto 3 aí. Como se processa a santificação? Página 19. A santificação é a obra divina que conta com a colaboração humana. Deus já providenciou todos os meios para a nossa santificação. A morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição criaram todas as condições para que nós sejamos santificados. Então, irmão, a receita está na mão. Quando o médico passa uma receita, ele já fez uma investigação da tua saúde, já mandou você fazer os exames, já sabe aonde que está pegando a situação, vai dizer para você: olha, você vai comprar tal remédio e vai tomar de tantas e tantas horas, né? Aí você vai para casa, compra o tal remédio e deixa na prateleira, toma uma vez só. Outra semana toma outra vez só. O problema continua, você bota no médico. O médico vai falar assim: você tomou o remédio? Você vai falar o quê? Não tomou? Tomei, doutor. Então eu vou te passar outro. Irmãos, você não tomou o remédio como deveria tomar. Você até tomou, mas de forma errada. Você leu a Bíblia? Eu li a Bíblia. Leu um versículo de qualquer maneira, orou de qualquer maneira, fez uma oração de 1 segundo, em nome de Jesus, amém. E você quer o quê? Você quer a santificação? O processo de santificação está na tua atitude. A paz, querido. Está na tua atitude. Se você não tiver atitude, não haverá transformação. Essa tua atitude de ser transformado pelo Espírito, essa tua atitude de você querer ser uma pessoa diferente, viver uma nova história, uma coisa você pode ter certeza: se você mudar, as coisas ao teu redor vão mudar também. Não é você fazer que os outros tenham que mudar e você ficar só na plateia. Você tem que mudar e botar a pessoa no centro da dificuldade, não. Se você mudar, quem está ao teu redor também vai mudar. Ah, ele tinha que estar aqui. Ah, ela tinha que estar aqui. Você tinha que estar aqui. Deus escolheu você. Você que está ao alcance dessa live, você que está ao alcance desse culto, você que está ao alcance dessa palavra divina. Deixa Deus te mudar. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te restaurar. Porque você vai ver as pessoas ao teu redor sendo restauradas também. Porque elas vão ver a mudança em você, vão ver a diferença em você. Tá? Era muito fácil eu continuar no mundo, era muito fácil eu continuar bebendo, era muito fácil eu continuar fumando, era muito fácil eu continuar xingando, era uma vida boa, né? Era uma vida na carne, mas será que eu estaria vivo hoje? Será que eu teria uma família que eu tenho hoje? Será que a minha vida não estaria uma bagunça? Será que eu não estaria todo doente, enfermo, impossibilitado? Eu não quero nem saber o que seria de mim sem Jesus. Eu não quero nem saber o que seria de mim se eu não tivesse aquele dia tomado uma decisão de mudar. Nós precisamos mudar. Como é que vai fazer? Mudar para você primeiro, para depois o mundo olhar para você e falar assim: é uma nova criatura. Não há acusação nenhuma contra os escolhidos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não há, irmão. Sabe por quê? Porque você já tem a certeza de um Deus vivo na tua vida. Você já tem a certeza da mudança que Deus causou na tua vida. Você é a primeira testemunha ocular, né? Vamos botar assim, pessoal, que você foi transformado.
Você foi transformado. Você não precisa de opinião pública. Você foi a primeira pessoa a ver isso. E quando isso acontece, todos que te olham vão chegar à mesma conclusão. Ele mudou. Ela mudou. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Não há santificação sem Jesus, irmãos. Ponto 2 aí. Jesus se entregou em sacrifício para que sejamos santificados. No Velho Testamento, para alguém ser santificado, ficando livre do pecado, era preciso que um animal fosse morto em seu lugar. Mais do que isso aconteceu conosco. Jesus morreu para que sejamos santos e santificados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Terceiro, é a operação do Espírito Santo. O esforço, Espírito Santo em nós, em nos conduzir, em nos guiar, é direcionado à santificação. Tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida é para direcionar a santificação. Se o Espírito Santo de Deus tocou para você vir na casa do Senhor hoje, ver os irmãos, congregar com os irmãos, glorificar o Senhor com os irmãos, na casa do Senhor, é para a santificação. Se Deus te guiou hoje para orar, para ler a palavra, para ouvir a voz de Deus através do pastor, é para a santificação, né? Ah, mas está chato, estou cansado, eu quero ir para casa, eu quero ir embora, aí eu quero parar de ver essa live, porque essa live é muito grande. Irmãos, tem pessoas que não estão mais aguentando ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas já viraram para mim: ah, pastor, por que você não faz um videozinho curto? Faz um videozinho curto. Jesus quer salvar, libertar, não sei o que, em nome de Jesus, amém. Não, eu não vou na onda dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa consagrada, ordenada. Deus me chamou para o ministério. A palavra do Senhor diz, que o apóstolo Paulo fala, que ele não cansava de falar as mesmas palavras. Sabe por que isso? Porque a palavra de Deus é viva. Se você que veio com sinceridade ouvir a palavra de Deus, tudo que eu estou falando está te servindo de alimento, não está te servindo de desconforto. Desconforto é a voz do diabo. Desconforto é a voz do mundo. Desconforto é você ouvir coisas banais, terrenas e diabólicas e infernais que aqui vão ficar. Conforto da palavra de Deus, ela é sempre bem-vinda. A palavra do Senhor é sempre bem-vinda. Ela já é santa por si só, porque ela é viva. Amém, igreja? Então, por ser ela a verdade, somos guiados a toda a verdade e por ela santificados. É ela que nos lava. É ela que, por meio dela, que a nossa mente é purificada e renovada. Aleluia. Agora, a nossa santidade é importante, irmão. O último ponto é o 5. Embora Deus queira a nossa santidade, a nossa santificação, cabe a nós querer, através da apropriação dos benefícios do sacrifício de Jesus. Você deve se apropriar daquilo que Deus quer te dar, da operação do Espírito Santo e da palavra de Deus, ser santificados. Precisamos ser santificados, sim, mas precisamos querer. Se nós não quisermos, se nós falar eu não quero, Deus nunca vai arrombar seu coração. Ele sempre fala: eis que estou à porta e bato. Ele sempre vai bater, ó. Ele está batendo na porta do teu coração agora. Ele está falando: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, tenha paciência, escuta a minha voz, me busque em espírito e em verdade, venha para minha casa. Ele está batendo no coração, ele está falando ao teu coração, está falando ao meu coração. Precisamos ter parte com Deus, irmãos, para ouvir a voz de Deus. Amém? Precisamos ter um pacto com o Senhor, precisamos ter uma aliança da graça com o Senhor, para que o poder de Deus seja completo em nossas vidas. A operação do Espírito Santo é da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos revela coisas maravilhosas que ao homem natural é impossível revelar. Ele nos dá palavras inefáveis, do qual é impossível interpretar. Conclusão, irmãos: há crentes que não crescem em santificação. A inconstância é um dos grandes inimigos da santificação. É preciso não desanimar, mas é necessário colocar os olhos em Jesus e prosseguir firmes até chegarmos à estatura do varão perfeito. Amém? Mas antes de chegarmos às aplicações, eu quero só
colocar uma aplicação aqui, ou seja, uma saída. Aquela palavra que eu disse, que o demônio sai e entra com 7 espíritos piores, eu não diria a conclusão. Antes das aplicações eu queria trazer uma palavra do que eu dei, né? E a Esté tinha me perguntado se o espírito volta, pega 7 piores na vida daquele crente que já se converteu, ou na vida do ímpio que ainda não se converteu, que só foi liberto pelos espíritos. Quero dizer para você que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é verdadeiramente? Por que essa redundância? Porque tem pessoas que pensam que estão livres, mas não estão. Pensam que se converteram, mas não se converteram. Tem pessoas até consagradas ao ministério, né? Pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, missionários. Eu faço a obra do Senhor, eu prego tal. Isso tudo já vimos, né? Que no final de tudo, se não tiver parte com Deus, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, quando te conheço, né? Para ti está reservado o fogo do inferno com os anjos. Então, eu fico pensando assim, e se essa pessoa caiu em si? Se essa pessoa agora caiu em si e fala: eu não sou convertido, pelo que o pastor falou. Eu sou até um consagrado, mas não sou convertido. E agora? Vou para o inferno? O que eu faço agora? Ainda há uma esperança. Você chegar e se encontrar com Jesus. Porque em João 8,36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E pronto. Deus te dá a libertação quando você se arrepende e fala: Senhor, naquele dia que eu me converti, levantei a mão, né? Eu realmente não abri mão do meu pecado, eu não deixei o Senhor fazer a obra completa na minha vida. Hoje eu entendo que eu tenho que me dar por inteiro, não pela metade. E hoje eu estou me dando por inteiro. Hoje eu quero me converter realmente. Hoje eu quero que o Teu Espírito tome posse de toda a minha mente, meu coração, meu espírito, minha alma, meu corpo. Eu quero estar contigo aliançado na graça. Me perdoa a minha ignorância e entra na minha vida. Você pode se converter verdadeiramente. Você pode buscar o Senhor verdadeiramente, que você vai ver aquela unção brotar de dentro do coração. Você vai ver aquela alegria do primeiro amor e vai voltar a fazer as obras santas. Vai voltar a fazer as obras que o Senhor te propôs. Amém? Então, se há algum pecado, aplicação na revista para terminar. Se há algum pecado, algum vício de que você precisa se separar, santificando-se. Há algum pecado, algum vício de que você precisa se separar, santificando-se ao Senhor? Não demore. Faça isso já. Vira a página. 2. Como anda a sua consagração, hein? Consagração significa mão cheia. Quer dizer, você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixá-la à sua disposição. Renuncie a algo que ainda seja empecilho à sua total santificação. Ponto 3 e último. Você está buscando na palavra de Deus a santificação para a sua vida? Então responda: o que significa a palavra santo? Quais são os 2 aspectos da santificação? Quando é que o processo de santificação se inicia na vida de uma pessoa? Então, irmãos, nós precisamos estar no Senhor. Amém? E a próxima lição é o pecado. Graças a Deus estamos aqui no horário bom, né? Posso fazer um adendo? Pode. Eu sei que na nossa doutrina aqui dessa igreja, orientada pelo Senhor, nós não acreditamos que pessoas convertidas possam ser possuídas por espíritos malignos. Isso não encaixa nem biblicamente. Mas eu fiz essa pergunta me referindo ao apóstata, que é o caso da igreja, não lembro qual é a igreja, que o Cordeiro de Deus diz em Apocalipse que essa igreja ela é morna. Deus está a ponto de vomitá-la. Então, uma igreja que está deixando o princípio do Evangelho. A palavra de Deus diz que é o primeiro amor. Uma pessoa que abandona os princípios do Evangelho e ela está estagnada na fé. Em algum momento ela corre o risco de apostatar. Então eu me referi a esse caso, porque embora a pessoa seja realmente convertida,
ela tenha tido sinceridade na conversão, ela apostatou. E isso está dentro da doutrina arminiana. Eu sei que a CBN, ela aceita ambas as doutrinas, depende da visão do pastor. Mas quando eu perguntei isso, eu me referia à doutrina arminiana. Eu sei que dentro da doutrina calvinista não é possível que a pessoa volte a ser possuída por demônios. E quanto à outra pergunta, da pessoa que foi liberta, mas não se converteu, no caso, eu reconheço também o que você falou, que a pessoa pode ter pensado que se converteu, porque ela não chegou ao pleno conhecimento da graça de Deus. Só isso mesmo. Eu parto por esse princípio. Não pode estar dois corpos no mesmo lugar. Correto? Ou está um ou está outro. Quem está no teu coração? O Espírito Santo. Pode entrar o diabo? Não. Pronto. Quem está no teu coração? É você. É o teu eu. Não é o Espírito Santo. Então o diabo pode entrar. Eu parto por essa doutrina. Por esse pensamento. Né? E a direção de Deus me faz acreditar nisso. Né? Agora, tem outra situação também. Né? Que não é muito bom a gente entrar em polêmica na escola bíblica dominical, né? Que a gente está falando sobre um assunto. E se a gente entrar muito profundamente, a gente vai entrar nas células, né? Nas células troncos das situações, vai acabar causando dificuldade em outros irmãos que não alcançam esse mesmo pensamento. Mas tem outra parte também que eu não queria dizer, mas eu sou obrigado a falar agora, a respeito do livre-arbítrio. Né? Eu estou aqui pregando, estou glorificando, estou lendo a palavra, estou com vocês. Aí de repente eu falo, eu não quero mais não. Quero mais ser pastor não. Quero ficar mais na igreja não. Agora eu vou para o mundo, vou beber, vou fumar, vou xingar, vou me prostituir. Tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer isso a qualquer momento. Né? Eu posso fazer. A Bíblia diz o quê? Né? Que não nada façais por contenda, por glória. Sou livre para fazer o que eu desejo fazer. Mas eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi estar com Deus. Uma certa vez eu perguntei ao pastor, mas pastor, os anjos decaídos não tinham livre-arbítrio? Ele falou, tinha. É por isso que ele aceitou. Uma parte dos anjos aceitou cair com Satanás, que são os demônios decaídos, né? Os anjos decaídos. Tudo bem, pastor. Mas e os anjos que ficaram lá com Deus? Essas criaturas, esses seres, eles têm livre-arbítrio? Tem. Quer dizer que eles podem a qualquer momento largar Deus e descer? Pode. E por que não caiu mais anjo? Porque os que ficaram enraizados com Deus. E os que ficaram jamais abdicarão da fé. Jamais retrocederão. Porque eles foram criados por Deus e honram a Deus dia e noite. Os outros foram criados por Deus, mas deixaram-se corromper por Satanás. Irmãos, uma coisa é você resistir, outra coisa é você não resistir. Enquanto você estiver resistindo, você não vai permitir que o diabo entre na sua vida. Enquanto você tiver parte com Deus, aliançado com Deus, firme nas promessas do Senhor, você só vai ter bênção da parte de Deus, e o diabo vai ficar longe de você. Bem? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, Deus abençoe. Vamos chamar a pastora Helena para fazer esse momento ofertório. E logo após terminar o culto com agradecimento, com oração. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas de santificação. Irmãos, isso abrange muita coisa. Cada aula que eu dou aqui na Escola Bíblica Dominical, cada matéria que eu trago, ela é uma infinidade de situações, de estudos, que se a gente for entrar, a gente não consegue parar de falar. Então aqui é só um resumo na Escola Bíblica Dominical, né? Praticamente assim, fazendo com que você venha a estudar, a pesquisar. Amém? Pastora Avelina, por favor, traga aqui o momento ofertório. Então, irmãos, é muito importante você estar estudando a palavra, porque através da palavra ela vem trazendo a libertação, porque a palavra nos liberta. Amém? Que Deus abençoe poderosamente vocês. A Bíblia diz que é dando com alegria, não por constrangimento. Amém? Então que Deus abençoe, pastor Avelina. A graça e a paz de Jesus, irmãos. Amém.
Eu vou aqui para o momento ofertório. Eu vou ler aqui. Muito feliz de estar vendo aqui muito Dite Mazenzinho. Eu vou ler aqui Atos, capítulo 4, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, era comum isso, né? Era comum ofertar dessa maneira, esse ardor, né? Esse fervor que ardia na alma para a obra, seja ela qual fosse. Mas com o passar dos anos foi sendo desgastado, muitos escândalos, muitas coisas foram ocorrendo. E a palavra de Deus diz, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, isso é fruto da iniquidade da humanidade. E Deus, Ele é santo, é puro. E Jesus derramou seu sangue para nos lavar, mas a iniquidade do ser humano, o pecado, é tão intenso na raça humana que vai manchando, vai tirando aquela beleza da obra do Senhor. Então, eu diria que, baseado nessa palavra, nesse trecho de Atos 4, verso 36 e 37, que se nós estivéssemos nos tempos bíblicos, essa igreja já estaria pronta. Aleluia. Pela quantidade de pessoas que já vieram aqui, que já fizeram parte dessa igreja, e pela quantidade de pessoas também de outros ministérios que nós conhecemos, porque nós temos um ministério há bastante tempo, e várias pessoas têm vindo de todos os lugares, muito bem sucedidos, graças a Deus, para vir apoiar, para ajudar. Mas isso é o quê? Isso é o pecado que nos persegue, que nos assola. Então, que o Espírito de Deus possa despertar a igreja do Senhor Jesus para amar mais e amando mais. A obra dele vai ser realizada na terra. Vamos ofertar enquanto louvamos ao Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. E mostradas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja reunida neste domingo. Ó Deus, que a tua obra, Senhor, prevaleça, cresça, prospere. Aleluia, glória a Deus. Em toda a terra, não só neste lugar, mas em toda a terra. Para que, meu Deus, o ímpio seja purificado, para que o teu sangue precioso venha lavar, venha limpar. Glória a Deus, venha, aleluia. Deus, destruir as obras do Oh, diabo. meu Deus, Que sempre se levantou, meu Deus, para impedir que a obra aleluia, seja feita. Senhor. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. E nós pedimos a tua bênção pela tua igreja, por todos quantos aqui estão, por aqueles que estão desempregados, Aleluia. para que eles tenham, meu Deus, um emprego, tenham um sustento para as suas famílias, suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, glória a Deus, né? Chegamos ao fim, irmãos, e queremos convidar os irmãos a participarem das lives, tá? Vai ser liberado mais uma live essa de hoje para amanhã, e dos cultos que já passaram, né?
Hoje provavelmente a live vai ser liberada na parte da semana. E hoje à noite teremos culto online, às 19 horas, tá? Culto online, 1 hora de culto, de 7 às 8. Porque o decreto não permite a igreja abrir no domingo, né? Só na quarta-feira agora. O nosso culto será mudado durante a semana, tá, irmãos? Atenção, não será terça-feira mais até terminar esse lockdown. Será quarta-feira, domingo e quarta. Domingo pela manhã e quarta-feira à noite, das 7h30 às 8h30, tá bom? Então, às 9h30, perdão. São 2 horas de culto. E domingo à noite não haverá, mas quarta-feira, das 19h30 às 21h30, tá bom? Na quarta-feira. Vai mudar de terça para quarta enquanto está esse lockdown. Porque o decreto da prefeita só libera as igrejas funcionarem nos domingos pela manhã e nas quarta-feiras à noite. Então que Deus abençoe a todos. Não deixe de estar acompanhando as lives, tá bom? Estamos orando por todos. Orem por mim, pela família pastoral, por todos os irmãos, pelos afastados, pelos enfermos. Fico muito grato por todos que cooperam nessa live, compartilhando com a família, se inscrevendo no canal, para que o nosso canal possa atingir o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus, tá? Nosso objetivo não é se amostrar com a igreja na internet. Nosso objetivo é pregar o evangelho, tá? É expor a palavra do Senhor. Então, quando você pega um vídeo desse, de estudo, de pregação, de mensagem, compartilha, você está evangelizando, você está ajudando a igreja a crescer. Já temos 48 inscritos, irmãos, 48 inscritos no YouTube. E visualização, não sei quantos tem. Tem muitos visualizando. Então, que Deus possa abençoar a todos, rico e poderosamente. Receba essa oração. Pai querido, Pai amado, entrego nas tuas mãos a cada um, meu Pai, que aqui veio glorificar e cultuar o Senhor, Espírito em verdade. Nos leve em paz, meu Pai, para os nossos lares. Nos dando um dia abençoado na tua presença, na certeza da tua proteção, na certeza da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica assim. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E BPM, uma igreja viva. Amém. Aleluia, uma igreja viva em um momento profético. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, né? E vamos cantar aquele louvor? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora declara o teu irmão: paz pra mim, paz pra você, irmã, paz pra mim, pra você. Já podia dizer: paz pra mim, paz pra você, irmã, paz pra... Já podia dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ô glória, desceu. E a paz, minha filha, glória a Deus. Sem a qual ninguém verá. Minha esposa, as crianças, todos. Paz pra mim, shalom pra você, shalom pra mim, pra você. Dê um shalom pro teu irmão aí. Shalom pra mim, shalom pra você, shalom pra mim, pra você. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Uma oração silenciosa. Que Deus abençoe até a live das 7h30 da noite e até quarta-feira, tá bom? 7h30 da noite não tem culto aqui, é pelo telefone, celular, live, pelo culto, no WhatsApp. E na quarta-feira, às 19h30, estaremos juntos aqui, tá bom? Presencialmente, não falte. Graças a Deus, Deus abençoe. Uma oração silenciosa, estaremos nos despedindo.